começando o já tradicional, contextualizando é o segundo. Então já é tradicional, né? Porque já teve o primeiro, vocês já sabiam que ia ter o segundo, porque a gente falou lá. E esse segundo a gente vai começar depois de lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. Esse foi um pouquinho mais empolgado. Que bom. O OneFootball, que é o aplicativo para você acompanhar tudo o que acontece, tudo mesmo que acontece, você pode escolher o time. A gente espera que seja São Paulo, mas tem gente de outros canais. E aí você pode ligar as notificações do aplicativo, ele vai te avisar quando São Paulo está jogando. Você já deveria saber isso. Vai te avisar quando sai gol, isso é importante. Você pode colocar as notificações em outros jogos, porque são jogos do campeonato, como é campeonato de pontos corridos, se for o brasileiro é importante, se for Copa do Brasil você quer saber quais serão os adversários, isso obviamente falando de São Paulo, e ainda pode escolher uma seleção, a brasileira ou a uruguaia, uma dessas duas. Não, eu tô brincando, cada um escolhe a seleção que quiser. A gente vai ter Copa América aí no período de junho até julho. Então aí vai ter um mesinho para você escolher uma seleção e acompanhar tudo. Quem não tem o OneFootball ainda, baixa aqui no link na descrição do site. Quem tiver, apaga e baixa aqui na... Não, tô brincando. Não precisa fazer isso, mas acho que ajuda a gente se fizer. Mas não faça não, tá? Não precisa fazer, tô brincando. OneFootball, o aplicativo. E agora vamos para o segundo contextualizando. Que está sendo gravado na sexta-feira, tá? Antes de São Paulo e Red Bull. Não sabemos quanto vai ser o jogo. Ah, é muito importante dizer que nós estamos gravando esse vídeo na sexta-feira, dia tal, antes do jogo do Red Bull. Não sabia que dia que era, o Gabriel tá olhando. 22. Que dia 22 este vídeo foi gravado dia 22. A gente só tem 15 minutos. A gente só tem 15 minutos, que a gente perdeu 5 minutos fazendo bobagem. O vídeo só pode ter 21 minutos. Esse foi o tempo aleatório que a gente inventou, porque o Contextualizando é para contextualizar, começando com perguntas. É a primeira vez que a gente vai fazer esse quadro. É a Viva Spoiler, não. O primeiro a gente fez falando o resumo da live, né? Hoje, como não saiu outra live desde que nós lançamos o último Contextualizando, nós vamos mostrar o outro formato que esse quadro pode ter, que é responder, interagir com algumas perguntas que são feitas nos vídeos, para a gente deixar alguma coisa um pouco mais clara, ou a gente não se expressou muito bem, ou a galera às vezes não entendeu no meio de todo o raciocínio que a gente fez, então a gente selecionou algumas perguntas para responder, e é um jeito de interagir também com o pessoal que acompanha o canal. E logo menos aí, quando a gente conseguir resolver os probleminhas técnicos, a pergunta vai para a tela só para o pessoal ficar mais feliz. E vamos também contextualizar coisas que acontecem no dia a dia. Vamos começar com as perguntas então? Vamos. Felipe Benevides perguntou, ou disse que nós poderíamos explicar o formato, como funciona o formato do contrato dos atletas e da multa dos jogadores. Tem gente que acha que simplesmente dá para mandar todo mundo embora. Gente, esse é um comentário muito inteligente do Felipe, porque quando naquele momento jogado São Paulo perdeu, tem que mandar todo mundo embora e botar só a molecada. A molecada faz melhor que isso. Nenhuma das duas acertativas é verdade. E obviamente que os contratos de jogadores são regidos por um contrato. Sim, e assim, hoje com a Lei Pelé, os clubes, na maioria das vezes, eles são muito mais prejudicados do que o jogador. O jogador, se ficar encostado, ou se o jogador não aparecer para treinar, ou ficar forçando saída, não acontece nada com o jogador quando o jogador comete um ato de disciplina. Agora, quando o jogador é afastado, ou quando o clube faz qualquer coisa que ou não deva fazer, ou que a lei interprete que não deva fazer, tipo você afastar o jogador, deixar o cara encostado e dificultando a saída do cara, ele entra com o processo, ele consegue a liberação dele. A gente viu casos exato, assim. Quando o cara quer sair, ficar forçando saída porque aparece algum clube oferecendo mais dinheiro, ele começa a treinar mal, fazer corpo mole, e aí ele não tem um decréscimo no salário dele, ele só joga bem e ganha aumento. Então assim, hoje a Lei Pelé ela protege bastante o jogador em relação ao clube. Se o São Paulo fizesse isso, ele ia quebrar. Porque só que ele ia ter de multa, fora que se o São Paulo resolve mandar todo mundo embora, ele ainda podia correr risco de tomar uma sanção até... Você não pode fazer isso, não dá pra fazer isso. Sanção não tem, só que é inviável você pegar, sei lá, 10 jogadores que você e mandar os 10 embora. Ou, muitas vezes, a multa, no caso de quebra de contrato, e essa multa não é só quando o cara é vendido, muitas vezes a quebra de contrato por parte do clube, isso está acordado entre as partes. E além disso, não existe essa possibilidade do clube pegar jogadores que poderiam ser vendidos por pior que seja o jogador e mandar o cara embora e trazer outros 5 caras, isso não é videogame. O raciocínio é mais ou menos você ter uma mercearia e aí você está vendendo pouco, você fala, vou doar todas as minhas mercadorias.
E aí você doou. E você vai vendo o quê? Ah, vou viver de plantar repolho. Você vai quebrar, velho, e não vai demorar muito. Exato. Então, assim, não é viável você mandar todo mundo embora e trazer uma outra leva de jogadores. Infelizmente, na vida real é um pouco mais difícil de fazer isso. Segunda pergunta do Sim, Ricardo pergunta, Henrique. O Ricardo Henrique Nóbrega, ele foi uma das pessoas que lembrou. Teve outra pessoa na última live que lembrou, eu achei só o Ricardo. E teve uma pessoa que também, acho que foi o Edu, se não me engano, que me lembrou no Twitter. Na última live eu falei que na decisão por pênaltis na Copa Sul-Americana de 2003, que o São Paulo perdeu a semifinal nos pênaltis para o River Plate, o famoso jogo do Prefiro Ajudar na Briga, eu falei que o River Plate foi campeão da Sul-Americana. Não, foi o Cienciano, foi a final histórica, que o time peruano ganhou um título continental. Ou seja, tá vendo? Eu estava tão feliz com o manifesto sendo tratados com esse argumento, com o pessoal falando que... Esse é um argumento que nos deixa um pouco chateados, porque ele parece apontar que é melhor você brigar do que jogar bola. Exato. E a gente prefere jogar bola. Eu estava tão irritado com esse argumento que eu esqueci completamente a jogar bola é o primordial. Às vezes rola uma briga no meio de um jogo de futebol, mas assim, preocupe-se primeiro com o jogo. Depois, se quiser quebrar o pau, cara... Aí... Mas para corrigir o que foi dito, o São Paulo ficou com um meme e o River Plate ficou com a chance de conquistar o troféu numa final. Eu falei que tinha conquistado o troféu, não conquistou. Ainda assim, eu prefiro ir jogar a final do que ganhar um meme. O argumento ele é mantido, eu só errei a informação. Então vamos. Aí tem uma outra pergunta que é do Bruno Barbosa, essa um pouco mais extensa, eu vou ler acho que só as duas primeiras linhas, que é onde ele faz as perguntas, né? Ele falou, vocês são inocentes a ponto de achar que um presidente ser xingado vai mudar alguma coisa? Não. Inclusive foi o que nós falamos na live, não achamos efetivo e não achamos que mesmo que ele saísse, teria alguma mudança, falamos um pouco sobre isso no primeiro contextualizando. E mais uma coisa, também não adianta tentar boicotar patrocinadores e não ir para o estádio, porque se você fizer isso, o presidente pode ir lá fazer um empréstimo bancário e endividar mais o clube, mas ele salva a cabeça dele. Então, na verdade, em um dos protestos você vai desabafar e fazer uma determinada pressão que vai chamar a atenção da mídia, e no outro você deliberadamente vai prejudicar apenas o clube, o presidente vai pegar o salário dele, vai sair do clube, PT saudações, vai deixar uma dívida enorme para o presidente seguinte, que não vai ter patrocinador e não vai ter... Está tudo no primeiro contextualizando que nós abordamos exatamente esse tema. Ele falou, vamos continuar assistindo a destruição do São Paulo sem fazer nada? Não. Nós também defendemos manifestações, defendemos protestos, defendemos pressões, defendemos tudo que estiver no alcance da torcida ser feito, mas o que nós defendemos é que isso seja feito com algum direcionamento que realmente possa trazer algum benefício para o clube, ou o que seja mais próximo possível disso. Fazer dança das cadeiras com as pessoas lá dentro, que nós não consideramos a maioria delas, ou as pessoas da linha sucessória da presidência especificamente falando, com capacidade de fazer algo muito diferente do que está sendo feito, a gente não acha tão efetivo assim. Explicamos na última live e no primeiro contextualizando que a separação do clube social, do clube do social, que é um projeto que já está tramitando no clube, mas está parado no momento, nós entendemos que isso é algo que a torcida deva brigar, isso é algo que deva ser pressionado para que aconteça. E aí vem a outra sugestão dele, quem disse que quanto à separação social do futebol, me dê exemplo de clubes brasileiros que fizeram isso, quem disse que essa ideia é melhor para o clube. Nós vamos explicar. Conversando com algumas pessoas, inclusive algumas delas falaram isso abertamente, como o caso do Vitor Birner na ESPN, a gente não vai entrar muito no mérito de quais clubes fizeram isso, mas a gente vai entrar no mérito que a maneira que o São Paulo quer fazer e que o projeto que o São Paulo tem lá tramitando dentro do clube é algo que realmente inovador e que é positivo para o clube. É positivo financeiramente, é positivo em vários aspectos. Estruturalmente é positivo. Vamos lembrar que o São Paulo se fez sendo pioneiro. Exato. O São Paulo sempre esteve na vanguarda, sempre esteve com pensamentos novos. Claro que toda vez que São Paulo tinha um pensamento novo, a construção do estádio. Sim, todo mundo fala, ai que loucura, mas quem está fazendo? Quem estava construindo o Morumbi quando o Morumbi foi construído? E mais importante do que isso, a história as pessoas sabem. Nós vamos trazer um conteúdo esta semana o vídeo está saindo na segunda-feira, esta semana, se não aconteceu nenhum imprevisto, mas a tendência é que esse conteúdo saia amanhã. Enquanto vocês estão assistindo, exato, a gente está produzindo esse material, exato, então vocês estão vendo a gente, mas nós estamos fazendo outra coisa, nós não estamos aqui, de verdade, nós estamos produzindo esse material que vocês devem ver. Se não aconteceu no imprevisto amanhã, trazendo por que nós entendemos que a separação do social e do futebol seja realmente efetivo. Quais são os benefícios, quais são os riscos, por que vai melhorar o São Paulo estruturalmente, financeiramente, em aspectos que hoje são defasados, inclusive dentro do sistema político do clube, isso
teria um novo regime interno, um novo estatuto, tudo seria alterado para profissionalizar o clube de uma maneira que seria muito mais difícil você fazer o que você faz hoje, que o estatuto foi modernizado, mas as pessoas acabaram meio que driblando o estatuto em muitos aspectos. Tentaremos trazer esse conteúdo e nós defendemos essa ideia de que seja o melhor para a instituição nesse momento. A Eva disse, é verdade que 40% dos sócios do Clube Social do São Paulo não torcem para o Tricolor? Se isso for verdade, é um grande problema. Não sei os dados exatos, mas é provável até que a maioria não torça para o São Paulo. Falando especificamente dos titulares. É provável não, mas é possível que a maioria não torça para o São Paulo. Então não é nem 40%, seria até mais. Isso seria um problema? Talvez. No caso específico da separação do social do futebol, que se o São Paulo for finalmente avançando essa questão dentro do clube, a etapa final é a votação da Assembleia Geral dos Sócios, há benefícios também para as pessoas na parte social. Então, assim, elas sendo São Paulinas ou não, se elas estiverem preocupadas só com piscina, só com bocha ou qualquer coisa que tenha na parte social, elas também terão umas sessões explicativas que mostrarão que elas também serão beneficiadas com essa mudança aí no Estatuto. E aí tem mais coisa aqui pra gente falar, que são duas coisas que são muito importantes. Duas coisas são muito importantes. Uma delas, e a gente está falando isso no Contextualizando, uma delas tem a ver com um vídeo editado que deu um problema muito grande, que foi na comemoração do gol do Pablo. Esse vídeo editado foi um vídeo editado de modo maldoso, porque no momento que sai o gol, todo mundo vai comemorar com o Reinaldo, não sei se eles tinham combinado qualquer coisa, o Reinaldo tinha feito o cruzamento, o escanteio, todo mundo vai abraçar o Reinaldo, e o Pablo, ele sai sozinho para comemorar, e a hora que ele olha, ele é surpreendido com todo mundo indo abraçar o Reinaldo. E o cara corta o vídeo ali, dando a impressão que existe uma panela e que ninguém gosta do Pablo. Que as pessoas ignoraram o Pablo na comemoração. Mas não, eles abraçaram o Reinaldo, viraram pro Pablo e depois todo mundo se abraçou. Exato. E foi só. O motivo de ter todo mundo corrido primeiro pro Reinaldo eu não sei, Não sabemos. mas não me parece ser um Uma motivo. coisa de panela. Sabemos que lá dentro do São Paulo tem um grupo de jogadores que, enfim, já foi muito falado aqui, mas neste caso específico não me parece ter grandes motivos para falar absolutamente nada. Então assim, só deixando claro da panela. E sim, o vídeo foi editado, ele foi encerrado antes de mostrar toda a comemoração em que os caras abraçam então, o Pablo. Então quem quer que tenha feito essa edição acabou sendo maldoso. Nós não gostamos do grupo de jogadores, de boa parte do grupo de jogadores que estava lá comemorando, mas no vídeo não tem nada demais. E uma coisa muito importante, né, gente? Tudo quanto é grupo tem panela. Isso é normal de qualquer grupo. O que não é normal é que você faz a partir dessa panela, e é isso que a gente tem algumas discordâncias. Entendeu? Então assim, o treinador vai ter que segurar isso, o cara que toma conta não é todo mundo que vai se gostar, vai dar tudo certo, mesmo quando os caras mostrem isso. Isso serve para todos os clubes no mundo. E a segunda contextualização, que muita gente está falando do Thiago Volpi também por causa de um vídeo do Razan. O Razan fez um vídeo do primeiro treino do Thiago Volpi. É o treino que você está... Na verdade é o aquecimento, do primeiro treino do ano. O Bruno Grosso, inclusive, do UOL, ele teve que fazer um vídeo para desmentir isso, tamanha a proporção distorcida que as coisas tomaram. E aí todo mundo fala, esse preparador de goleiros é ruim. Baseado no quê? Porque o Denis estava mal com ele. Ele nem treinou o Denis. Ele veio com o Dorival Júnior, ele treinou o Sidão em determinado período. E com todo o respeito, mas nem o melhor treinador de goleiros pode fazer qualquer coisa em relação ao Sidão. Mas qual é o motivo do Thiago Volpi ir tão mal? Já teve gente que até falou no Twitter, você foi o único cara que falou que ele era um super goleiro. Primeiro eu não falei que ele era um super goleiro, eu falei que ele era um goleiro, eu e o Gabriel, que brigaria por seleção se jogasse o que jogou nos últimos anos. Tanto no futebol brasileiro, porque ele interessou o São Paulo quando ainda estava aqui, quanto no futebol mexicano. Segundo ponto, para contextualizar, o futebol mexicano não é uma várzea, não é pior do que o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é bem ruim, o futebol mexicano também é um futebol de porte médio, eles são no mínimo equilibrados se o futebol mexicano não for melhor, porque eles conseguem pagar mais do que a gente. Tanto que o Thiago Volpi só veio porque quis vir, porque ele provavelmente ganhasse muito mais, ele ganharia muito mais, certamente ganharia muito mais lá. Terceiro ponto, então por que ele está mal? Logo no primeiro vídeo que a gente fez quando ele veio, a gente falou, não gostamos do estilo dele, muito espalhafatoso e espalma bolas que poderia segurar, que foi inclusive no gol contra no primeiro gol contra o Corinthians. No primeiro gol contra o Corinthians, o chute de longe lá que veio de um erro de arbitragem,
era uma bola que era segurável, opa, bater para baixo, e ele dá uma ponte desnecessária, gera o escanteio e no escanteio sai o gol. Eu não gosto desse estilo dele, mas isso não tira a capacidade que ele tem de saída de gol, que não está bem ainda, tá ruim, tá muito ruim, reflexo, agilidade, reflexo, tudo isso, ele é muito superior aos antecessores do São Paulo. Ah, mas ele tá mal. Sim, aí eu dou sempre um exemplo, o cara não teve 10 jogos. A gente precisa de um apanhado maior de jogos para julgar. Ou ele está em uma fase, ou é começo de temporada, ou é adaptação. Se não for nada disso, a gente precisa de 20 jogos, ou 20, 25 jogos no mínimo, para chegar e falar, cara, não presta, vai pro banco e é isso. Ninguém vai morrer de amores, não está prestando, ninguém vai morrer de amores, porque o cara foi contratado, mas ele precisa de mais oportunidades. E para contextualizar também o vídeo, né? A gente começou a falar do vídeo. O vídeo, ele era o aquecimento do primeiro treino do ano. Então, assim, ele era claramente para o cara pegar ritmo, para o cara fazer trabalhos básicos para se aquecer para começar o primeiro treino do ano. Os vídeos postados no México já são de temporada normal e como ressaltou, e às vezes é impressionante que tenha que ressaltar coisas desse tipo, o Bruno Grossi no texto dele, aquele treino que ele postou no México, parece que foi até o próprio Thiago Volpi que postou nas redes sociais dele na época, alguma coisa assim, não é todo dia que tem aquele treino. Sim, aquele treino, ele tem uma carga alta que é feito periodicamente, não é todo dia, e ele certamente fez treinos assim no São Paulo, não tenho a menor dúvida que ele já tenha feito treinos assim no São Paulo. Só que você pegou o aquecimento do primeiro treino da temporada contra o dia em que o goleiro treina num patamar acima da média. Então, obviamente, que existe uma distorção muito clara aí, você está comparando coisas que não fazem nem questão. Se você pegar o primeiro treino da temporada no Querétaro, que era o time que ele estava, ele provavelmente fazia os mesmos exercícios de movimentos para retomar a posse de bola, para treinar a queda, para ir se adaptando e se aquecendo. Por mais inovador, a maior parte desses treinos que o Thiago Volpi mostrou, o São Paulo tem vídeos disso. Sim, é não natural. eram treinos inovadores, não e eu acho que ninguém falou que eram inovadores, eles estavam ressaltando mais a carga do treinamento. Não, mas o que eu estou dizendo não é inovador, ou seja, aquele treino que vocês viram lá, o São Paulo faz também. Entendeu? Então, assim, eles dizem, não, então aqui sim, a gente contratou um treinador de goleiro que só fica jogando a bola pro lado. Não, não é isso. Tá? Então, assim, de novo, esse quadro é contextualizando para a gente colocar coisas que ficaram fora de contexto por alguma razão, seja por uma edição maldosa, ou até perguntas que a gente pode ter a chance de explicar e também incentivar as pessoas a participarem com sugestões, com críticas, com perguntas ou até com opiniões diversas para que a gente possa construir um conhecimento. É isso? É isso, a gente sempre busca ler todos os comentários, né? A gente nem sempre consegue ler todos, absolutamente todos, em dia de jogo, às vezes são mais de 1000, às vezes em 24 horas, é praticamente impossível acompanhar tudo, mas os que a gente pode, a gente acompanha e a gente vai pegar esse quadro aqui para que a gente esclareça alguns desses pontos, interaja, enfim, ressalte, às vezes até alguma opinião que a gente colocou de uma maneira, a pessoa colocou a opinião de maneira até melhor do que a gente vai tirar esse quadro aqui para fazer isso. Então, comentem, argumentem. Aqui esse canal vocês não precisam concordar sempre com a gente. A gente está aqui para trazer informação. Jornalismo Alternativo Serviço São Paulo. Deixe seu like se possível, ajuda muito porque o vídeo ganha uma relevância. Compartilhem com quem vocês puderem e vamos debater o São Paulo Futebol Clube nesse canal, tá? Então, assim, vão ter perguntas, vamos ter quadros e se tudo der certo, amanhã não tem live. A live vai para quinta-feira porque amanhã tem o vídeo que a gente vai explicar detalhadamente o que é a separação do clube do social e por que nós defendemos tanto, mas provavelmente a essa hora nas redes sociais do Bandana você já deve estar sabendo se amanhã haverá live ou não. Então Twitter, @FalaBandana sou eu que cuido, Instagram, @FalaBandana é a Vives que cuida, tá? Quando vocês falarem no Instagram, às vezes ela me mostra e eu mando quando é o caso de conseguir responder, porque, gente, é muita coisa, é muita gente, mas é muito legal também. Quem quiser encontrar a gente, sempre no posto da Jorge Saad, ali o posto Ipiranga, ou na Via Vendita, ou no Starbucks. Isso não é merchan, é onde a gente fica mesmo. Então, um abração pra todo mundo e vamos São Paulo!